Eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções daqui direto da quarentena. E hoje eu quero fazer um programa um pouco mais reflexivo, não apenas falando da Maria Odila Leite da Silva Dias, mas pensando a questão documental. Maria Odila é uma daquelas historiadoras da USP que tem todo um perfil que transita entre aquela formação clássica do Museu Paulista e as novas escolas historiográficas. Ela nasceu em 1940, concluiu a graduação em 1962 e, recém-formada, já foi chamada para ser assistente do professor Sérgio Buarque de Holanda. E, além do que eu vou falar hoje, que é o Cotidiano e Poder, ela tem ampla participação historiográfica, teve bolsas de estudo no exterior, transita pelo ensino privado também, tendo lecionado na PUC de São Paulo. É uma daquelas historiadoras que dá gosto de ler por causa não só da erudição e de um texto firme e muito bem construído, mas porque a gente se identifica com os interesses, com essa necessidade de conhecer a história do Brasil e essa necessidade de encontrar nexos, de encontrar maneiras de abordagem que sejam novas, mas que expliquem os mesmos velhos problemas da nossa construção enquanto país, enquanto povo, enquanto perfis. Então a Maria Odila vai igualmente tratar do período colonial quanto do período imperial, vai transitar nesses dois períodos, vai chegar a trabalhar com temas mais recentes na historiografia, como histórias de mulheres. É uma historiadora muito boa, muito interessante. A gente está meio ilhado na quarentena, mas ao que me consta ela ainda é viva. E eu fico muito feliz por isso, porque eu gosto de pensar que as novas gerações estão tendo a chance de serem orientadas por intelectuais desse calibre. É muito, muito importante perceber o quanto a experiência de uma historiadora como ela tem a acrescentar ainda, mesmo depois de todos esses debates historiográficos mais pós-modernos. E eu quero falar de Cotidiano e Poder em São Paulo no século XIX, porque é um livro interessantíssimo. Eu quero falar um pouco sobre ele e como a Maria Odila constrói esse trabalho, e depois eu quero que a gente pense um pouco sobre documentação. Eu vou começar pela bibliografia, que esse livro foi publicado pela Brasiliense em 1984. E, como sempre, nessa época, né, a Brasiliense não era muito amiga de fazer fichas catalográficas, então você tem muito pouca informação sobre o livro. Mas é muito legal porque durante a minha graduação, esse foi um dos meus primeiros contatos com uma pessoa que realmente tem uma bibliografia eclética. Porque muitas pessoas se dizem ecléticas na academia e você vai para a bibliografia e a pessoa está lá somente o que consta do seu perfil teórico. Então, se é marxista, você vai encontrar só autores marxistas e a pessoa não vai dialogar muito com outras tendências. Ou a pessoa vai jogar outros autores em categorias diferentes, por exemplo, vai jogar como fonte, vai jogar como
algo meio escondido na bibliografia, meio você tem aquele montão de gente da mesma tendência teórica e de repente você tem escondido aqui e ali algum outro autor. A Maria Odila não, você tem aqui de tudo. Você tem de Alcântara Machado, Luiz Aguiar da Costa Pinto e todo esse pessoal da Brasiliana, passando por Iraci Nero Costa e o pessoal da demografia histórica, como a Enide Mesquita Samara, mas tem também Foucault, Florestan Fernandes, Thompson, Gutmann, Hawking, o próprio Sérgio Buarque, de quem ela sempre foi uma discípula, e Maria Luísa Marcílio, gente, Kátia Queiroz Matoso, é uma Caio Prado, é uma daquelas bibliografias em que a pessoa fez questão de pegar todos os pontos de vista, de estudar, de ver quais são os discursos sobre determinado tema. Maria Teresa Scherer Petroni, Laima Mesgraves, é uma delícia, Antônio Cândido. A gente pega uma bibliografia dessas e pensa, poxa, aqui tem alguém que em 1984 já estava lendo o Genovese, Jordan Rowe, que eu já falei para vocês em outras ocasiões. Então você tem aqui um livro que tem uma bibliografia super sólida, um corpo documental extremamente bem construído. E o que ela faz? São uma série de... São ensaios. Você tem uma introdução da Ecleia Bose e a partir daí você começa a pensar na documentação como testemunho, na documentação em que você consegue recuperar histórias, em que você consegue recuperar ações individuais, em que você consegue pensar diferentes profissões, diferentes perfis de mulheres no século XIX e que esses perfis estão plenamente ancorados em um entendimento teórico sério e em uma leitura documental muito atenta. E eu adorei poder conhecer as histórias das ganhadeiras, saber a questão da dona ausente, que era uma coisa que, para quem estava na graduação, muitas dessas ideias que são recorrentes na historiografia, se você vem da escola pública, se você vem de um ensino mais relaxado, convenhamos, né? Você nem conhece, você não sabe essa história de que durante uma boa parte da história do Brasil, a mulher branca era tida como uma enorme ausência, que você pensava na exploração do trabalho das escravas, das libertas, das mulheres indígenas, mas que a impressão que dava é que a colonização do Brasil foi feita amplamente por homens e a mulher estava ausente, a mulher branca, a dona. E aí ela vai desmontando isso, vai mostrando as mulheres chefes de fogos, vai mostrando as mulheres pobres, essas mulheres que tinham tanta vergonha da própria pobreza, que só saíam ao anoitecer cobertas com mantos de baeta para não serem reconhecidas e poderem fazer suas compras, porque nem escravos essas mulheres tinham. É toda é exatamente o cotidiano de uma metrópole ou de uma cidade como São Paulo, que vai sendo desnudado e vai sendo trabalhadas estruturas de poder. E você vê, por exemplo, a briga, né, das ganhadeiras, o pessoal, a presença da magia, né, da superstição, dos patuás, das fontes de proteção, tudo que constitui o pano de fundo do cotidiano de uma cidade, analisado a partir das estruturas de dominação social e de poder econômico. Então, esse é um livro muito, mas muito importante, que se conserva, que é um livro que não ficou datado, no meu entender.
Mesmo com todas essas novas interpretações, mesmo com toda a relativização que existe sobre fontes, toda a, a abertura de temas, por um lado, mas ao mesmo tempo essa migalização, se é que eu posso inventar um termo, que é fruto da estrutura de poder do MEC, que exige toda essa produção quantitativa, exige todo um produtivismo estúpido que faz com que as pessoas escrevam artigos insignificantes sobre migalhas de temas e que não pensem nas grandes questões da história do Brasil. E que é isso que se transformou em boa parte a nossa vida acadêmica. E um livro como esse permanece, um livro que mostra como é trabalhar um documento de maneira inteligente, com rigor, com carinho. Então, eu recomendo muito a leitura da Maria Odila. Eu recomendo que vocês vão para a internet, principalmente para o YouTube, e procurem. Existem pequenos vídeos com palestras dela, trechos, coisas bem interessantes, coisas surpreendentes. E eu quero falar com vocês, pegando esse gancho. Hoje eu quero fazer um vídeo mais curto, o cansaço está começando a pegar. Eu quero falar sobre essa questão da documentação, de como, a partir do momento em que tudo é passível de ser documento, a gente passa a perder um pouco essa prática mais antiga de trabalhar o documento público, o processo criminal, os processos cartoriais em geral, e trabalhar com rigor e trabalhar desconstituindo as camadas do documento, entendendo o que é uma escrita notarial, entendendo qual é o papel do judiciário na sociedade, conseguindo ir desmontando e fazendo a chamada crítica interna. Porque se há uma coisa que hoje me apavora, é ver muito historiador recém-formado que aceita o documento pelo seu valor de face, que não consegue criticar o documento, que em que pese excelente formação, nós temos pessoas que ainda mantêm o senso comum de que a crítica é você falar mal. Não conseguem entender o que é um conceito de crítica dentro do meio intelectual, dentro do meio historiográfico. Então são incapazes de criticar, por exemplo, um jornal. E eu já falei disso aqui mais de uma vez, que é um absurdo que um historiador pegue uma manchete de jornal e trate como se essa manchete fosse um fato, como se ela fosse o espelhamento neutro de um fato. Quando o jornal tem dono, o jornal obedece à lógica do anunciante e o corresponsal, o repórter ou o articulista também tem um lugar social específico. Então, nenhum deles pode produzir um documento neutro. A crítica interna de qualquer documento passa pela constatação que todo documento é produzido por seres humanos e que não existem seres humanos neutros. Que a neutralidade é uma ilusão positivista. Ou então é um dos últimos refúgios dos calhordas. Não existe neutralidade. Então todo documento precisa ser criticado e desconstruído para entender não só o que ele diz, mas o que ele pretende dizer, o que ele na verdade mostra e qual poderia ser uma eventual verdade por trás do que está escrito.
E eu não relativizo a verdade. Eu entendo perfeitamente fatos, versões e representações, embora não goste dos autores dessa linha de pensamento. Mas o que eu defendo é que o fato é construído, como já dizia Mark Bloch. Nós podemos criticar a construção do fato, nós podemos fazer essa desmontagem interna, criticar o documento, mas ainda assim precisamos tentar entender como o fato se deu de fato, certo? E essa é uma das maiores, é um dos maiores desafios do historiador. É o desafio de pensar a realidade e tentar se manter fiel à realidade, de pensar a realidade, desconstruir todo o viés ideológico que permeia as nossas vidas, desconstruir a construção dos fatos nas fontes e ainda assim tentar ser fiel à realidade, tentar adquirir uma bagagem de erudição suficiente para entender outros séculos, para entender como as pessoas pensavam, qual era o peso da religião, qual era o peso da sociedade, da economia, dos papéis de gênero, de tudo que constrói o cotidiano, de tudo que constrói a realidade das pessoas. Porque por mais ilusória que seja uma realidade qualquer, em uma época qualquer, ela ainda é a realidade em que as pessoas estão inseridas. E num momento como o que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas constroem suas próprias realidades, em que as pessoas vivem em bolhas e realidades paralelas, em que alguém pode acreditar, por exemplo, que João Dória é comunista, é preciso ter a capacidade de realizar a crítica e tentar encontrar qual é a realidade subjacente em todas essas interpretações, em todas essas construções. E olha, eu tenho pena dos historiadores do futuro, porque para nós que somos do século XIX, para nós que temos esse campo de pesquisa com uma documentação vasta, mas com limites bem definidos e que temos uma realidade para interpretar que é relativamente simples se comparada com o que se vive hoje em dia, eu tenho pena dos historiadores do futuro que vão ter que desentranhar toda essa produção volumosa, asfixiante, agoniante e redundante das redes sociais, em que você abre uma rede social e 50 mil pessoas compartilham a mesma postagem, em que o eu está tão presente que você perde a noção da realidade, em que as bolhas se formam e realidades paralelas surgem. Então, eu imagino que dificilmente os historiadores do futuro vão poder usar o mesmo tipo de ferramenta que nós usamos. Eles vão ter que recorrer muito mais à estatística. Talvez o trabalho deles seja mais próximo dos demógrafos historiadores do que de nós, os ratos de biblioteca e analistas de documentos. Mas é importante que se pense, é importante que se comece a pensar no momento em que a gente está produzindo essa montoeira desgraçada de material, se esse material é relevante e como é que ele será visto pelos historiadores do futuro. E essa é a importância de um historiador interessante, de uma historiadora de peso. E é que
a sua erudição, o seu trabalho minucioso, a sua capacidade de reconstruir fatos, de analisar e criticar documentos, ainda proporcione ganchos para que nós, décadas depois da produção de um determinado trabalho, ainda sejamos capazes de puxar algum gancho para a nossa realidade e refletir sobre a vida, e refletir sobre a produção historiográfica, sobre a produção acadêmica e sobre o papel do historiador. A nossa relevância, sabe lá qual será. É bom pensar nisso, enquanto muita gente está absolutamente embriagada com a própria imagem na internet, pensando que é grande coisa na fila do pão. Quantos de nós vamos sobrar daqui a 50 anos? Quantos de nós vamos ser relevantes? Quantos de nós vamos ter produzido um trabalho como esse da Maria Odila, que é fascinante e maravilhoso de ser lido mesmo tantos anos depois, que nos faz mergulhar naquele universo das mulheres do século XIX e praticamente é como se descortinasse à nossa frente toda essa realidade, todo esse cotidiano. Como será a nossa relevância, dado o tanto de documentos inúteis que nós estamos produzindo? O que esses documentos dirão de nós? E é isso. Eu estou fazendo menos vídeos, está sendo muito difícil, ou pelo menos eu estou tentando manter 2 vídeos por mês, mas eles estão com essa tendência de ficar mais curtos, porque está sendo muito cansativo todo esse processo de isolamento e de acompanhar impotente as notícias do nosso país e do mundo. Eu não sei se vocês perceberam, nós já estamos no fim de maio e ainda recebo solicitações de quem não se tocou que esse ano eu só estou falando de mulheres. Eu estou fazendo um mês uma historiadora brasileira e no mês seguinte uma historiadora estrangeira. Mas esse ano eu só vou falar de mulheres. Então, quem tiver sugestões, eu aceito. Mas eu não tenho nenhuma intenção de falar de Norberto Elias ou de qualquer outro desses autores este ano. E talvez nem depois. Então, cuidem-se bem, tomem muita água, lavem bem as mãos, tentem permanecer lúcidos e não obcequem com a produtividade, porque nada vai ser igual quando isso aqui acabar. Então, vamos tentar pensar em alternativas para quando sairmos da quarentena, para deixar de ser bestas, né? Então, até a próxima.